O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 309 do podcast O Catecismo em um Ano. E neste dia nós leremos dos parágrafos 2426 ao 2436 sobre a atividade econômica e a justiça social dentro do artigo 7º, não furtarás. O desenvolvimento das atividades econômicas e o crescimento da produção estão destinados a servir às necessidades dos seres humanos. A vida econômica não visa somente multiplicar os bens produzidos e aumentar o lucro ou o poder. Antes de tudo, ela está ordenada ao serviço das pessoas, do homem em sua totalidade e de toda a comunidade humana. Conduzida segundo seus métodos próprios, a atividade econômica deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral, segundo a justiça social, a fim de corresponder ao plano de Deus acerca do homem. O trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar, ajudando-se mutuamente, a obra da criação, dominando a terra. O trabalho é, pois, um dever. Quem não quer trabalhar, também não coma, conforme segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3º, versículo 10º. O trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Pode também ser redentor. Suportando a pena do trabalho, em união com Jesus, o artesão de Nazaré e o crucificado do Calvário, o homem colabora, de certa maneira, com o Filho de Deus em sua obra redentora. Mostra-se discípulo de Cristo carregando a cruz cada dia na atividade que é chamado a realizar. O trabalho pode ser meio de santificação e de animação das realidades terrestres no Espírito de Cristo. No trabalho, a pessoa exerce e realiza uma parte das capacidades inscritas em sua natureza. O valor primordial do trabalho está ligado ao próprio homem, que é seu autor e destinatário. O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Cada um deve poder tirar do trabalho os meios para sustentar a si e aos seus e para servir a comunidade humana. Cada um tem o direito de iniciativa econômica, cada um usará legitimamente seus talentos a fim de contribuir para uma abundância, da qual todos possam aproveitar e para colher, pelo próprio esforço, os justos frutos. Cuidará de seguir as prescrições emanadas das autoridades legítimas, tendo em vista o bem comum. A vida econômica abrange interesses diversos, muitas vezes opostos entre si. Assim se explica o surgimento dos conflitos que a caracterizam. Deve haver empenho no sentido de minimizar estes últimos pela negociação que respeita os direitos e os deveres de cada parceiro social, os responsáveis pelas empresas, os representantes dos assalariados, por exemplo, as organizações sindicais e, eventualmente, os poderes públicos. A responsabilidade do Estado. A atividade econômica, sobretudo a da economia de mercado, não pode desenvolver-se num vazio institucional, jurídico e político. Ela supõe que sejam asseguradas as garantias das liberdades individuais e da propriedade, sem esquecer uma moeda estável e os serviços públicos eficazes.
O dever essencial do Estado, por conseguinte, é assegurar essas garantias para que aqueles que trabalham possam gozar do fruto de seu trabalho e, portanto, sentirem-se estimulados a realizá-lo com eficácia e honestidade. O Estado tem o dever de vigiar e conduzir a aplicação dos direitos humanos no setor econômico. Nessa esfera, porém, a primeira responsabilidade não cabe ao Estado, mas às instituições e aos diversos grupos e associações que compõem a sociedade. Os responsáveis pelas empresas têm, perante a sociedade, responsabilidade econômica e ecológica por suas operações. Têm o dever de considerar o bem das pessoas e não apenas o aumento dos lucros, ainda que estes sejam necessários, pois permitem realizar os investimentos que asseguram o futuro das empresas, garantindo o emprego. O acesso ao trabalho e à profissão deve estar aberto a todos, sem discriminação injusta. Homens e mulheres, normais e excepcionais ou deficientes, autóctones, imigrantes. Em função das circunstâncias, também a sociedade deve ajudar os cidadãos a conseguir um trabalho e um emprego. O salário justo é o fruto legítimo do trabalho. Recusá-lo ou retê-lo pode constituir grave injustiça. Para se avaliar a remuneração equitativa, é preciso levar em conta ao mesmo tempo as necessidades e as contribuições de cada um. Levando-se em consideração as funções e a produtividade, a situação da empresa e o bem comum, a remuneração do trabalho deve garantir ao homem e aos seus familiares os recursos necessários a uma vida digna no plano material, social, cultural e espiritual. O acordo das partes não é suficiente para justificar moralmente o montante do salário. A greve é moralmente legítima quando se apresenta como um recurso inevitável e mesmo necessário em vista de um benefício proporcionado. Torna-se moralmente inaceitável quando é acompanhada de violências ou ainda quando lhes são atribuídos objetivos não diretamente ligados às condições de trabalho ou contrários ao bem comum. É injusto não pagar aos organismos de seguridade social as cotas estipuladas pelas autoridades legítimas. A privação do trabalho por causa do desemprego é quase sempre para quem a sofre, um atentado à dignidade e uma ameaça ao equilíbrio da vida. Além do prejuízo pessoal para o desempregado, daí advêm numerosos riscos para a sua família. Como uma leitura complementar para o episódio de hoje, nós leremos a mensagem do Papa Francisco por ocasião da Conferência Internacional sobre o Trabalho com o tema da Populorum Progressio a Laudato Si, realizada no dia 23 de novembro de 2017. Venerado irmão, Sr. Cardeal Peter Turkson, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Nestes dias convocados pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, os representantes de várias organizações sindicais e movimentos de trabalhadores reuniram-se em Roma para refletir e se confrontar sobre o tema da Populorum Progressio a Laudato Si, o trabalho e o movimento dos trabalhadores no centro do desenvolvimento humano integral, sustentável e solidário. Agradeço a Vossa Eminência e aos colaboradores e dirijo a minha cordial saudação a todos. Na sua encíclica Populorum Progressio, o Beato Paulo VI afirma que o desenvolvimento não se reduz a um simples crescimento econômico. Para ser autêntico, deve ser integral, ou seja, promover integralmente cada indivíduo e também todas as pessoas e todos os povos. E dado que a pessoa floresce no trabalho, a doutrina social da Igreja pôs em evidência, em diversas ocasiões, que esta é uma questão entre muitas outras, mas sobretudo a chave essencial de toda a questão social. Com efeito, o trabalho condiciona o desenvolvimento não só econômico, mas também cultural e moral das pessoas,
da família, da sociedade. Com base no florescimento humano, o trabalho constitui uma chave para o desenvolvimento espiritual. Segundo a tradição cristã, ele é mais do que um simples agir, é sobretudo uma missão. Colaboramos com a obra criadora de Deus quando, através do nosso trabalho, cultivamos e conservamos a criação, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 15. No Espírito de Jesus, participamos na sua missão redentora, quando, mediante a nossa atividade, damos sustento às nossas famílias e respondemos às necessidades do nosso próximo. Jesus, que passou a maior parte dos anos da vida sobre a terra, junto de um banco de carpinteiro, dedicando-se ao trabalho manual, e consagrou o seu ministério público para libertar as pessoas de doenças, de sofrimentos e da própria morte, convida-nos a seguir os seus passos através do trabalho. Deste modo, cada trabalhador é a mão de Cristo que continua a criar e a praticar o bem. Além de ser essencial para o florescimento da pessoa, o trabalho é também uma chave do desenvolvimento social. Trabalhar com os outros é trabalhar para os outros, e o fruto desse agir oferece uma ocasião de intercâmbios, de relações e de encontro. Todos os dias, milhões de pessoas cooperam para o desenvolvimento mediante as suas atividades manuais ou intelectuais, nas grandes cidades ou nas áreas rurais, desempenhando cargos complexos ou simples. Todas elas constituem a expressão de um amor concreto pela promoção do bem comum, de um amor civil. O trabalho não pode ser considerado uma mercadoria, nem sequer um mero instrumento na cadeia produtiva de bens e serviços, mas, dado que é essencial para o desenvolvimento, tem a prioridade em relação a qualquer outro fator de produção, inclusive o capital. Daqui deriva o imperativo ético de defender os postos de trabalho, de criar outros novos em proporção ao aumento da rentabilidade econômica, e é necessário também garantir a dignidade do trabalho. No entanto, como observava Paulo VI, não se deve exagerar a mística do trabalho. A pessoa não é apenas trabalho. Existem outras necessidades humanas que devemos cultivar e ter em consideração, como a família, os amigos e o descanso. Por conseguinte, é importante recordar que qualquer trabalho deve estar ao serviço da pessoa, e não a pessoa ao serviço do trabalho. E isto comporta que devemos pôr em questão as estruturas que prejudicam ou exploram as pessoas, as famílias, as sociedades e a nossa Mãe Terra. Quando o modelo de desenvolvimento econômico se baseia unicamente no aspecto material da pessoa, ou quando beneficia apenas alguns, ou quando danifica o meio ambiente, provoca um grito, tanto dos pobres como da terra, que reclama de nós outro rumo. Para ser sustentável, este rumo deve colocar no centro do desenvolvimento a pessoa e o trabalho, mas integrando a problemática do trabalho com a do meio ambiente. Tudo está interligado e devemos responder de maneira integral. Uma contribuição válida para tal resposta integral por parte dos trabalhadores é mostrar ao mundo aquilo que conheceis bem, o vínculo entre os 3 T: terra, teto e trabalho. Não queremos um sistema de desenvolvimento econômico que aumente o número de desempregados, nem de pessoas desabrigadas ou sem terra. Os frutos da terra e do trabalho são para todos e devem ser distribuídos equitativamente a todos. Este tema adquire relevância especial em relação à propriedade da terra, quer nas áreas rurais, quer nas urbanas, e às normas jurídicas que garantem o acesso à mesma. E a este respeito, o critério de justiça por excelência é o destino universal dos bens, cujo direito universal ao seu uso constitui o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. É pertinente recordar isto hoje, quando nos preparamos para celebrar o 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e também num momento em que os direitos econômicos, sociais e culturais devem ser tidos em maior consideração. Mas a promoção e a defesa de tais direitos não se pode realizar em detrimento da terra e das gerações vindouras. A independência entre trabalho e meio ambiente obriga-nos a redefinir os tipos de ocupação
que queremos promover no futuro e aqueles que devem ser substituídos ou recolocados, como podem ser, por exemplo, as atividades da indústria de combustíveis fósseis poluentes. A fim de proteger a nossa Mãe Terra, é iniludível uma passagem da indústria enérgica atual para uma mais renovável. Mas é injusto que esta transição seja paga com o trabalho e com a casa dos mais necessitados, isto é, o preço da extração da energia da terra, bem comum universal, não pode recair sobre os trabalhadores e as suas famílias. A este propósito, os sindicatos e os movimentos que conhecem a ligação entre trabalho, casa e terra têm uma grande contribuição a dar e devem oferecê-la. Outro contributo importante dos trabalhadores para o desenvolvimento sustentável consiste em evidenciar uma tríplice conexão, um segundo jogo de 3T, desta vez entre trabalho, tempo e tecnologia. No respeitante ao tempo, sabemos que a contínua aceleração das mudanças e a intensificação dos ritmos de vida e de trabalho, que alguns denominam rapidation, não favorecem o desenvolvimento sustentável nem sequer a sua qualidade. Sabemos também que a tecnologia, da qual recebemos muitos benefícios e tantas oportunidades, pode impedir o desenvolvimento sustentável quando é associada a um paradigma de poder, domínio e manipulação. No contexto atual, conhecido como a Quarta Revolução Industrial, caracterizado por esta rapidação e pela sofisticada tecnologia digital, pela robótica e pela inteligência artificial, o mundo tem necessidade de vozes como a vossa. São os trabalhadores que, na sua luta pela justa jornada de trabalho, aprenderam a enfrentar uma mentalidade utilitarista, de breve alcance e manipuladora. Para esta mentalidade, não importa se existe degradação social e ambiental, não importa o que se usa e o que se descarta, não importa se é trabalho forçado de crianças ou se o rio de uma cidade é poluído. A única coisa que importa é o lucro imediato. Tudo se justifica em função do Deus dinheiro, dado que muitos de vós contribuístes no passado para combater esta patologia. Hoje ocupais uma boa posição para poder corrigir no futuro. Peço-vos que enfrenteis esta difícil temática e que nos mostreis, segundo a vossa missão profética e criativa, que é possível uma cultura do encontro e do cuidado. Hoje já não está em jogo apenas a dignidade de quem tem uma ocupação, mas a dignidade do trabalho de todos e da casa de todos, a nossa Mãe Terra. Por isso, como afirmei na encíclica Laudato Si, temos a necessidade de um diálogo sincero e profundo para voltar a definir a ideia de trabalho e o rumo do desenvolvimento. Mas não podemos ser ingênuos e pensar que o diálogo acontecerá naturalmente sem conflitos. São necessárias pessoas que trabalhem sem parar para dar vida a processos de diálogo a todos os níveis, no plano da empresa, do sindicato, do movimento, a nível de bairro e da cidade, regional, nacional e global. Neste diálogo sobre o desenvolvimento, todas as vozes e visões são necessárias, mas especialmente as vozes menos ouvidas, a das periferias. Conheço o esforço de muitas pessoas para fazer sobressair estas vozes nas sedes onde se tomam decisões sobre o trabalho. Peço-vos que assumais este nobre compromisso. A experiência ensina que, para que um diálogo seja frutuoso, é preciso começar a partir daquilo que temos em comum. Para dialogar sobre o desenvolvimento, é conveniente recordar o que nos irmana como seres humanos, a nossa origem, a pertença e o destino. Sobre esta base, poderemos renovar a solidariedade universal de todos os povos, incluindo a solidariedade com os povos do futuro. Além disso, poderemos encontrar o modo de sair de uma economia de mercado e financeira que não confere ao trabalho o valor que merece e orientá-lo para outra, na qual a atividade humana é o centro. Os sindicatos e os movimentos de trabalhadores devem ser por vocação peritos em solidariedade.
mas a fim de contribuir para o desenvolvimento solidário, peço-vos que eviteis 3 tentações. A primeira, do individualismo coletivista, ou seja, proteger unicamente os interesses daqueles que representais, ignorando os outros pobres, marginalizados e excluídos do sistema. É necessário investir numa solidariedade que vá mais além das muralhas das vossas associações, que tutele os direitos dos trabalhadores, mas sobretudo daqueles cujos direitos nem sequer são reconhecidos. Sindicato é uma palavra bonita, que deriva do grego dikain, fazer justiça, e sim, juntos. Por favor, fazer justiça juntos, mas em solidariedade com todos os marginalizados. O meu segundo pedido é que eviteis o câncer social da corrupção. Assim como em certas ocasiões a política é responsável pelo próprio descrédito por causa da corrupção, também acontece o mesmo com os sindicatos. É terrível a corrupção daqueles que se dizem sindicalistas, que se põem de acordo com os empresários e não se interessam pelos trabalhadores, deixando milhares de colegas sem trabalho. Este é um flagelo que mina as relações, destruindo muitas vidas e tantas famílias. Não deixeis que os interesses ilícitos arruinem a vossa missão, tão necessária na época em que vivemos. O mundo e a criação inteira aspiram com esperança a ser libertados da corrupção, conforme Romanos capítulo 8, versículos 18 ao 22. Sede promotores de solidariedade e de esperança a todos, não vos deixeis corromper. O terceiro pedido é que não vos esqueçais do vosso papel de educar as consciências para a solidariedade, o respeito e o cuidado. A consciência da crise do trabalho e da ecologia deve traduzir-se em novos estilos de vida e políticas públicas. Para dar vida a estes estilos de vida e leis, temos necessidade que as instituições, como as vossas, cultivem virtudes sociais que favoreçam o florescimento de uma nova solidariedade global, que nos permita evitar o individualismo e o consumismo e que nos motivem a pôr em questão os mitos de um progresso material indefinido e de um mercado desprovido de regras justas. Espero que este congresso produza uma sinergia capaz de propor linhas de ação concretas a partir do ponto de vista dos trabalhadores, caminhos que nos levem a um desenvolvimento humano integral, sustentável e solidário. Agradeço-lhe novamente, Sr. Cardeal, assim como aqueles que participaram e ofereceram a própria contribuição, e a todos envio a minha bênção. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!